Rafael Almeida instala câmeras secretas para vigiar a faxineira que cuida de sua filha Sofia, paralisada após acidente. O que ele descobre não é traição, mas um amor tão puro que mudará sua vida para sempre. Uma história sobre recomeços e confiança. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 1. Título: As câmeras escondidas. Rafael instala câmeras para vigiar a nova faxineira. O que descobre muda tudo o que pensava saber. Rafael Almeida acordava todos os dias às 5 da manhã com o mesmo pesadelo recorrente. O som de freios guinchando no asfalto molhado, o estrondo do metal se retorcendo, os gritos, sempre os mesmos gritos que ecoavam em sua mente. Ele abria os olhos na escuridão sufocante do quarto vazio e, por alguns segundos abençoados, conseguia esquecer que Isabela estava morta. Então a realidade o atingia como um soco brutal no estômago. Sofia tinha apenas 11 meses quando o carro da família foi atingido por um caminhão desgovernado na Marginal Pinheiros. Isabela morreu no impacto. Sofia sobreviveu, mas as lesões graves na coluna vertebral a deixaram completamente paralisada das pernas. Os médicos do hospital foram categóricos. Ela jamais andaria. Rafael ainda se recusava a aceitar esse veredito final. Mas a cada manhã, ao olhar para a filha deitada no berço especial, incapaz de chutar as perninhas como bebês saudáveis fazem naturalmente, a esperança morria um pouco mais dentro dele. Eram 6 horas quando entrou no quarto de Sofia. A bebê estava acordada, olhando fixamente para o teto com aqueles olhos castanhos intensos que herdara da mãe. Rafael a pegou no colo com extremo cuidado, sentindo o peso leve demais do corpinho frágil. Sofia não chorou. Ela raramente chorava ultimamente, como se já tivesse aprendido aos 11 meses que o mundo era um lugar cruel demais para desperdiçar lágrimas. A quinta faxineira havia pedido demissão na semana anterior. Disse que não conseguia suportar a responsabilidade de cuidar de uma criança com necessidades especiais. As outras usaram desculpas diferentes: a distância, o salário, compromissos familiares. Mas o resultado era sempre o mesmo. Rafael ficava sozinho novamente, tentando equilibrar reuniões cruciais de negócios, com trocas de fralda, contratos milionários com papinhas e mamadeiras. Sua empresa de tecnologia na Avenida Paulista estava sofrendo as consequências. Os sócios já haviam sugerido delicadamente que ele tirasse uma licença indefinida, mas trabalhar era a única coisa que ainda o mantinha minimamente são. Foi por isso que, quando Mariana Santos tocou a campainha naquela manhã cinzenta de terça-feira, ele quase não acreditou que tivesse mais uma candidata disposta a tentar. Ela era jovem. Devia ter uns 25 anos, magra, com cabelos castanhos escuros presos num rabo de cavalo simples e funcional. Usava calça jeans surrada e uma blusa branca impecavelmente limpa. Havia algo diferente em seus olhos escuros, uma determinação silenciosa que chamou a atenção de Rafael imediatamente. "Vim pela vaga de faxineira", ela disse com sotaque suave do interior paulista. "Vi seu anúncio na internet." Rafael a fez entrar, explicou toda a situação com honestidade brutal. Sofia precisava de cuidados especiais constantes, atenção integral, paciência infinita. Já tinha perdido a conta de quantas mulheres haviam desistido nas primeiras semanas. Mariana ouviu tudo em silêncio absoluto, os olhos atentos. Depois pediu para ver a bebê. No quarto adaptado, Sofia estava no berço ortopédico. Mariana se aproximou devagar, sem pressa, e sorriu para a menina com uma suavidade genuína. "Oi, princesa", disse com voz melodiosa. Para a completa surpresa de Rafael, Sofia sorriu de volta. Um sorriso largo e luminoso. Era a primeira vez em semanas que ela sorria para alguém além do próprio pai. "Eu aceito o trabalho", Mariana disse, sem tirar os olhos da bebê. "Quando posso começar?" "Amanhã", Rafael respondeu rápido demais.
com medo evidente de que ela mudasse de ideia. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, Rafael ficou acordado olhando para o teto escuro do quarto. Havia algo naquela moça que o deixava vagamente desconfortável. Não era desconfiança exatamente, mas uma sensação persistente de que ela escondia algo importante. Ou talvez fosse apenas seu próprio medo paralisante. O terror de deixar sua filha completamente vulnerável nas mãos de mais uma estranha. Às 3 da madrugada, ele tomou uma decisão definitiva. Pegou o laptop e começou a pesquisar freneticamente. Em 2 horas, tinha encomendado 6 câmeras de segurança discretas pela internet, com entrega expressa prioritária. Seriam instaladas estrategicamente na sala, na cozinha, no quarto de Sofia, em todos os lugares onde Mariana passaria tempo com sua filha. Ele precisava saber, precisava ter certeza absoluta de que Sofia estaria segura. Mas o que essas câmeras revelariam mudaria completamente tudo o que ele pensava saber sobre confiança, sobre amor, sobre segundas chances e recomeços impossíveis. As câmeras chegaram na sexta-feira por correio expresso. Rafael as instalou pessoalmente durante a madrugada silenciosa, enquanto Sofia dormia profundamente. Eram minúsculas, do tamanho de uma moeda de R$1, disfarçadas em objetos decorativos estrategicamente posicionados. Uma dentro do relógio digital da sala, outra embutida no ventilador de teto da cozinha, uma terceira escondida no abajur do quarto de Sofia. Ele configurou tudo meticulosamente para gravar direto na nuvem, acessível pelo celular a qualquer momento do dia ou da noite. Na segunda-feira, quando Mariana chegou para seu primeiro dia oficial de trabalho, Rafael já estava no escritório climatizado na Paulista. Mas sua mente não estava nas planilhas financeiras na tela do computador. Estava completamente fixada no aplicativo do celular, assistindo Mariana entrar em sua casa em Higienópolis com a chave que ele havia dado a ela. Os primeiros minutos foram absolutamente normais. Mariana guardou a bolsa simples, amarrou melhor o cabelo, começou a limpar com eficiência. Era rápida, metódica, organizada. Rafael quase se sentiu culpado por vigiá-la daquele jeito. Quase. Então, Sofia começou a chorar no berço. Aquele choro agudo de desconforto. Rafael viu Mariana largar imediatamente o pano de limpeza e correr para o quarto. Ele aumentou o volume no celular, tenso. A jovem pegou Sofia no colo com extremo cuidado, verificou a fralda, trocou-a com movimentos suaves e surpreendentemente experientes. Nada de extraordinário até aí. Mas então, Mariana fez algo que nenhuma das outras faxineiras havia feito antes. Em vez de colocar Sofia de volta no berço ou na cadeirinha adaptada, ela a levou para a sala espaçosa. Estendeu no chão um tapete colorido de atividades. Aquele que Rafael havia comprado cheio de esperança, mas nunca usado. Depois, com delicadeza infinita, deitou Sofia de bruços sobre o tapete macio. Rafael segurou a respiração involuntariamente. Nenhum médico havia recomendado especificamente isso, mas Mariana parecia saber exatamente o que estava fazendo. Ela se deitou no chão de madeira ao lado da bebê, na altura exata dos olhos dela, e começou a conversar. Não com aquela voz infantilizada e irritante que as pessoas costumam usar com bebês, mas naturalmente, como se Sofia pudesse compreender cada palavra. Vamos brincar, princesa. Olha aqui o que eu trouxe para você. Mariana pegou um ursinho de pelúcia desgastado e o colocou alguns centímetros estratégicos à frente de Sofia. A bebê olhou para o brinquedo, depois para Mariana, confusa. Você consegue pegar, amor? Tenta para mim. Rafael viu sua filha, pela primeira vez em longos meses, fazer força real. Sofia esticou os bracinhos magros, tentando alcançar desesperadamente o ursinho. Não conseguiu na primeira tentativa frustrante, mas Mariana continuou incentivando pacientemente, aproximando um pouco o brinquedo, depois afastando estrategicamente de novo. Era fisioterapia. Rafael percebeu isso imediatamente com seu raciocínio analítico. Mariana estava fortalecendo deliberadamente os braços de Sofia, disfarçando tudo de brincadeira inocente.
Mas não era só isso. Mariana começou a massagear delicadamente as perninhas inertes de Sofia, fazendo movimentos circulares precisos, dobrando os joelhinhos com extremo cuidado. Cantava baixinho enquanto fazia isso, uma canção antiga e melodiosa que Rafael não reconhecia. E Sofia sorria. Não apenas um sorriso educado e vazio, mas uma risada genuína e gostosa, aquela gargalhada contagiante de bebê que Rafael não ouvia desde antes do acidente devastador. O coração dele apertou dolorosamente no peito. Mariana pegou tampas brilhantes de panelas da cozinha e as usou criativamente como espelhos improvisados, fazendo caretas engraçadas que se refletiam no metal polido. Sofia ria tanto que começou a soluçar de alegria. Depois, Mariana fez cócegas suaves nos pezinhos da bebê, cantou mais canções, contou histórias com vozes diferentes, e então aconteceu algo que fez Rafael derrubar o café quente na mesa do escritório. Sofia estendeu os bracinhos para cima para Mariana, daquele jeito inconfundível que bebês fazem quando querem colo, quando confiam completamente. Mariana pegou Sofia no colo com ternura infinita e a abraçou forte, balançando suavemente de um lado para outro. A bebê encostou a cabecinha no ombro dela e fechou os olhinhos, completamente relaxada, completamente confiante. Havia amor genuíno ali. Rafael podia ver claramente mesmo através de uma tela fria de celular. Não era uma faxineira cumprindo obrigações profissionais. Era alguém que genuinamente se importava. Durante 3 dias, Rafael assistiu religiosamente às gravações. Cada gesto de Mariana era técnico demais, preciso demais. Quem era realmente aquela mulher? E por que ela escondia sua verdadeira identidade? Capítulo 2. Título: A Verdade Revelada. Rafael descobre o passado secreto de Mariana. A verdade sobre quem ela é mudará tudo entre eles. Durante 3 dias consecutivos, Rafael assistiu às gravações com obsessão religiosa. Cada momento que Mariana passava com Sofia era registrado, analisado, dissecado em busca de pistas. E a cada dia sua confusão aumentava exponencialmente. Aquela não era uma faxineira comum. Os movimentos dela eram técnicos demais, calculados demais. A forma como massageava as pernas de Sofia, como posicionava o corpo da bebê em ângulos específicos, como estimulava reflexos com precisão cirúrgica, tudo aquilo tinha conhecimento especializado por trás. Na quinta-feira à noite, Rafael não aguentou mais a pressão da dúvida. Abriu o laptop e digitou o nome completo dela que constava nos documentos de contratação: Mariana Santos Silva. O que encontrou o deixou completamente paralisado na cadeira do escritório doméstico. Havia um perfil antigo no LinkedIn, desatualizado, mas ainda visível. Mariana Santos Silva, estudante de fisioterapia na Universidade de São Paulo. O perfil estava congelado no tempo, com a última atualização informando que ela estava cursando o último ano. Isso foi há 3 anos atrás. Rafael cavou mais fundo nas páginas de busca. Encontrou menções dela em grupos acadêmicos especializados. Um artigo técnico que ela havia coescrito sobre reabilitação neuromotora infantil. Sua tese estava listada, mas nunca foi defendida. Depois disso, nada. O rastro digital simplesmente desaparecia como fumaça. Porque uma estudante de fisioterapia, há apenas 1 semestre de se formar, estava trabalhando como faxineira em Higienópolis. Na sexta-feira, Rafael saiu do trabalho mais cedo do que o habitual. Chegou em casa às 3 da tarde e encontrou Mariana na sala, sentada no sofá de couro com Sofia dormindo profundamente em seu colo. A bebê estava completamente relaxada, os dedinhos enroscados firmemente na blusa simples de Mariana, a cabecinha encaixada perfeitamente no ombro dela. Era a imagem perfeita de uma mãe e filha. O coração de Rafael se apertou dolorosamente. Mariana levantou os olhos, claramente surpresa. Senhor Rafael, não esperava o senhor tão cedo. Precisamos conversar.
Ele se sentou na poltrona em frente a ela, mantendo a voz baixa para não acordar Sofia. E pode me chamar só de Rafael, por favor. Mariana assentiu cautelosa, ajeitando Sofia no colo com extremo cuidado para não perturbá-la. Por que você não me contou que estudou fisioterapia na USP? Rafael foi direto ao ponto, sem rodeios. A cor desapareceu completamente do rosto de Mariana. Ela olhou para baixo, para Sofia, como se a bebê pudesse lhe dar coragem para responder. Como descobriu isso? Não importa como. Rafael se inclinou para a frente. O que importa é que você está aqui fazendo um trabalho que exige exatamente a qualificação que você tem, mas escondeu isso de mim deliberadamente. Por quê? Mariana ficou em silêncio por um longo momento tenso. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto pálido. Porque se eu tivesse contado a verdade desde o início, o senhor ia querer me contratar como fisioterapeuta profissional, não como faxineira. A voz dela saiu fraca. E eu não sou fisioterapeuta formada. Abandonei o curso faltando só um semestre. Por que abandonou? Rafael suavizou o tom, percebendo a dor real em seus olhos. Porque meus pais morreram. A voz de Mariana era baixa, mas surpreendentemente firme. Eles foram assaltados voltando do trabalho numa noite de inverno. Levaram tiros, morreram no local. Eu estava no último semestre da faculdade. Estava tão perto de me formar, mas não tinha como pagar as mensalidades sem eles. Tentei trabalhar meio período e estudar, mas não consegui dar conta. Tive que escolher entre sobreviver ou me formar. Rafael sentiu um peso esmagador no peito. Sinto muito mesmo. Não é só isso. Mariana limpou as lágrimas com as costas da mão livre, a outra ainda segurando Sofia com carinho. Eu tive um irmão mais novo, Lucas. Ele nasceu com paralisia cerebral severa. Viveu só até os 3 anos de idade. Mas foram os 3 anos mais importantes e transformadores da minha vida inteira. Ela olhou para Sofia com uma ternura devastadora que partiu o coração de Rafael. Eu cuidei dele desde bebê, praticamente sozinha. Aprendi tudo por necessidade antes mesmo de entrar na faculdade de fisioterapia. Massagem terapêutica, estimulação sensorial, exercícios de fortalecimento. Minha mãe trabalhava o dia inteiro para pagar as contas e os remédios. Então, era eu quem ficava com o Lucas em casa. Sua voz vacilou ligeiramente. Quando vi seu anúncio pedindo alguém para cuidar de uma bebê com paralisia nas pernas, eu soube instantaneamente que tinha que vir. Não pelo dinheiro, não só pelo trabalho. A voz dela falhou completamente. Mas porque eu falhei com meu irmão. Ele morreu e eu não consegui salvá-lo, não importa o quanto eu tentasse. Mas talvez... Ela engoliu em seco. Talvez eu possa ajudar Sofia. Talvez eu possa fazer diferença dessa vez. O silêncio na sala era pesado como chumbo. Rafael olhou para a filha dormindo nos braços de Mariana, completamente rendida, vulnerável e confiante. Sofia nunca dormia assim tranquilamente com as outras faxineiras contratadas. Ela reservava esse tipo de entrega total e absoluta apenas para ele. Mas agora você não está aqui por acaso. Rafael disse, mais para si mesmo do que para ela. Não, Mariana confirmou, olhando diretamente nos olhos dele com coragem. Estou aqui porque Sofia precisa de mim. E talvez eu precise dela também. Preciso acreditar que posso fazer diferença, que posso salvar alguém dessa vez. As semanas seguintes trouxeram mudanças extraordinárias que Rafael jamais esperou testemunhar. Depois da conversa franca e honesta com Mariana, algo fundamental mudou entre eles. Não havia mais aquela tensão artificial de patrão e empregada. Havia respeito mútuo genuíno, cumplicidade silenciosa, conexão real. Mas Rafael não contou sobre as câmeras escondidas. Esse segredo queimava dentro dele como brasa viva dia e noite, mas ele simplesmente não conseguia se livrar do hábito compulsivo de assistir às gravações. Só que agora não era mais apenas para vigiar com desconfiança. Era para ver, para testemunhar, para acreditar no impossível.
Rafael começou a sair do escritório na Paulista cada vez mais cedo, inventando desculpas criativas para os sócios preocupados. Reunião cancelada de última hora, cliente que desmarcou, enxaqueca forte. A verdade inconfessável era que ele precisava estar em casa. Precisava ver com os próprios olhos o milagre que Mariana estava fazendo acontecer com Sofia. E era um verdadeiro milagre. Em apenas 4 semanas, Sofia havia mudado radicalmente. A bebê, que antes ficava completamente apática no berço, olhando o vazio, agora se arrastava pelo chão da sala, usando os braços com força surpreendente. Mariana havia transformado inteligentemente toda a rotina diária em fisioterapia disfarçada de brincadeira. Cada atividade tinha um propósito terapêutico específico. O ursinho, colocado estrategicamente longe para Sofia, esticar os braços e fortalecer a musculatura. As almofadas coloridas, dispostas como obstáculos naturais para desenvolver o tronco. As músicas infantis com palmas rítmicas para estimular coordenação motora. Mas o que mais impressionava profundamente Rafael era a conexão emocional entre as duas. Sofia não apenas progredia fisicamente de forma visível. Ela amava Mariana completamente, incondicionalmente, da forma pura e absoluta que bebês amam suas mães. Numa tarde chuvosa de terça, Rafael chegou em casa às 5 e presenciou a cena devastadora que confirmou tudo. Mariana estava guardando a bolsa, preparando-se para ir embora ao fim do expediente. Sofia, no tapete da sala, viu Mariana pegar a bolsa e começou a chorar desesperadamente. Não era um choro comum e irritado de bebê. Era desespero genuíno e pânico puro. Ela se arrastou pelo chão com velocidade impressionante em direção a Mariana, os bracinhos esticados suplicantes, soluçando alto. Mamãe! Mamãe! Sofia repetia a única palavra que conseguia pronunciar claramente várias vezes, com desespero absoluto. Mariana se ajoelhou imediatamente no chão, pegou Sofia no colo. A bebê se agarrou a ela com força desesperada, o rostinho molhado de lágrimas enterrado no pescoço de Mariana, como se temesse que ela desaparecesse para sempre. Mariana olhou para Rafael parado na porta, com os olhos cheios de lágrimas incontidas, sem saber o que dizer, claramente conflitada. Ela te ama, Rafael disse, a voz saindo rouca e emocionada. Como filha, ama a mãe de verdade. Mariana não conseguiu falar. Apenas continuou embalando Sofia suavemente, até ela se acalmar completamente nos seus braços. A partir daquele dia transformador, Rafael começou a deixar pequenos bilhetes pela casa, mensagens sutis de agradecimento na geladeira, na bancada da cozinha, no espelho do banheiro. Obrigado por cuidar tão bem dela. Você faz diferença. Depois vieram os presentes discretos, mas significativos. Um livro técnico de fisioterapia pediátrica que ela havia mencionado casualmente querer ler. Um chale bonito e quentinho para os dias frios de inverno paulista. Chocolates importados de qualidade. Mariana correspondia com sorrisos tímidos e bilhetes de resposta carinhosos, deixados nos mesmos lugares. Não precisa agradecer. É um privilégio cuidar dela. E ela começou a fazer o jantar antes de ir embora todo dia, deixando marmitas prontas e caprichadas para Rafael apenas aquecer quando chegasse do trabalho. Pequenos gestos de cuidado que iam muito além de suas obrigações contratuais. Rafael se pegava pensando nela fora do horário de trabalho, com frequência crescente. Imaginava o rosto dela ao acordar de manhã. Perguntava-se se ela também pensava nele durante a noite. Assistia às gravações das câmeras, não mais para monitorar Sofia com desconfiança, mas para ver Mariana, a forma delicada como ela sorria, como cantava com voz melodiosa, como seu rosto se iluminava completamente quando Sofia conseguia algum progresso novo. Certa noite solitária, assistindo a uma gravação de Mariana fazendo Sofia rir gostoso com brincadeiras bobas,
Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas gratidão profunda, não era apenas admiração crescente. Era atração magnética, desejo genuíno, a vontade crescente de estar fisicamente perto dela, de ouvir sua voz ao vivo e não através de uma tela fria, a vontade de tocá-la, de segurar sua mão, de agradecê-la de uma forma que ia muito além de palavras ou presentes. Era amor. Ele estava se apaixonando perdidamente por Mariana. O pensamento o aterrorizou completamente. Como podia sentir isso por outra pessoa, tão pouco tempo após perder Isabela tragicamente? Que tipo de homem ele era? E pior, o que Mariana sentia por ele? Seria apenas profissionalismo dedicado ou haveria algo mais nos sorrisos dela? Mas o que nenhum dos dois imaginava era o confronto inevitável e devastador que estava prestes a acontecer. E a descoberta das câmeras escondidas ameaçaria destruir tudo o que haviam construído juntos. Durante 3 dias, Rafael assistiu religiosamente às gravações. Cada gesto de Mariana era técnico demais, preciso demais. Quem era realmente aquela mulher e por que ela escondia sua verdadeira identidade? Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é o seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam o seu coração toda semana. Capítulo 3. A descoberta. Mariana descobre as câmeras secretas. A confiança se quebra. E Sofia perde a única mãe que conhece. Era uma quinta-feira chuvosa de junho, quando tudo desmoronou como castelo de cartas. Rafael chegou em casa às 4 da tarde, mais cedo que o habitual. A casa estava estranhamente silenciosa, apenas o som da chuva batendo nas janelas. Sofia dormia profundamente no berço, mas havia algo errado no ar. Aquele instinto inexplicável que pais desenvolvem para perceber quando algo não está bem. Encontrou Mariana trancada no banheiro. Ouvia soluços abafados do outro lado da porta de madeira. Mariana! Ele bateu de leve, preocupado. O que aconteceu? Você está bem? Silêncio tenso. Depois, a porta se abriu lentamente. Mariana estava com os olhos vermelhos e inchados, segurando um papel amassado na mão trêmula. Tentou limpar as lágrimas rapidamente, recompor a postura profissional que sempre mantinha. Desculpa, senhor Rafael. Eu não deveria... Não é profissional chorar no trabalho. Para com isso de senhor. Rafael pegou delicadamente o papel da mão dela antes que ela pudesse protestar. Era uma notificação de despejo formal. Ela tinha 7 dias para desocupar o apartamento onde morava na Zona Leste. Você está com o aluguel atrasado? Mariana assentiu envergonhada, incapaz de olhar nos olhos dele. 3 meses completos. Eu tentei negociar com o proprietário, implorei por mais tempo, mas ele não quer mais saber de conversa. Diz que já teve paciência demais. Eu vou ter que ir para um abrigo temporário até conseguir juntar dinheiro suficiente para outro lugar. A simples ideia de Mariana num abrigo, vulnerável, sozinha, sem proteção, fez algo estalar dolorosamente dentro de Rafael. Ele falou antes de pensar nas consequências. More aqui. O quê? Mariana arregalou os olhos, chocada. Temos um quarto de empregada totalmente equipado. É seu, sem aluguel, sem contas. Você já está aqui o dia inteiro de qualquer forma. Já cuida de Sofia melhor do que qualquer profissional diplomado poderia. Faz todo sentido lógico. Não. Mariana recuou instintivamente, levantando as mãos em recusa. Eu não posso aceitar isso de jeito nenhum. Eu não sou caridade. Não é caridade. Rafael insistiu, dando um passo à frente. É lógica pura. Sofia precisa de você desesperadamente. Ela te ama mais do que... Ele hesitou, mas não disse as palavras que pensou. Mais do que me ama. E você? Mariana perguntou, e havia algo diferente e vulnerável em sua voz. Você precisa de mim? A pergunta ficou suspensa no ar denso entre eles, carregada de significados não ditos. Rafael olhou profundamente nos olhos dela e viu a mesma confusão, a mesma esperança assustadora e perigosa que ele próprio sentia queimando no peito. Sim,
Ele admitiu com coragem, a voz saindo baixa e honesta. Preciso. Eles estavam perto demais. Rafael podia sentir o perfume dela. Algo simples, floral, talvez jasmim. Podia ver a pequena pinta delicada no pescoço dela que nunca havia notado antes. Mariana olhou para os lábios dele, depois de volta para os olhos, incerta. O momento se esticou infinitamente, cheio de possibilidades perigosas e tentadoras. Então Sofia começou a chorar no quarto, quebrando o encanto. A bolha de tensão estourou abruptamente. Mariana se afastou rapidamente, corando intensamente, murmurando algo sobre ir verificar a bebê. Mas quando ela entrou apressadamente no quarto de Sofia, algo inesperado chamou sua atenção. Uma luzinha minúscula e vermelha piscando ritmicamente no abajur decorativo. Ela se aproximou curiosa, observou mais atentamente, com o coração acelerando. Seu sangue gelou nas veias quando percebeu o que era. Uma câmera. Com mãos trêmulas e incrédulas, ela procurou pela casa inteira. Encontrou outra embutida no relógio digital da sala, outra escondida no ventilador de teto da cozinha. Todas minúsculas, todas disfarçadas perfeitamente, todas apontadas estrategicamente para os lugares onde ela passava tempo com Sofia. Quando Rafael entrou na sala, segundos depois, Mariana estava parada no centro, segurando uma das câmeras minúsculas na palma da mão. Seu rosto estava branco como papel, os olhos brilhando não de lágrimas, mas de fúria pura e traída. Você me vigiou esse tempo todo. Não era uma pergunta, era uma acusação devastadora. Rafael sentiu o chão desabar literalmente sob seus pés. Mariana, deixa eu explicar. Explicar o quê? Ela gritou, a voz quebrando de dor. Que você fingiu confiar em mim enquanto me espionava como criminosa. Que tudo que eu compartilhei com você, toda a verdade sobre meu passado, sobre Lucas, sobre minha dor mais profunda, você já sabia tudo? Você me investigou nas minhas costas? Eu precisava ter certeza absoluta de que Sofia estava segura. E eu abri meu coração inteiro para você. Mariana gritou mais alto, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu pensei que havia algo real crescendo entre nós. Mas era tudo mentira desde o início. Você nunca confiou em mim de verdade. Ela jogou a câmera violentamente no sofá, foi até o quarto de empregada pegar suas poucas coisas pessoais. Rafael a seguiu desesperado, tentando explicar, mas ela não queria ouvir uma única palavra. Mariana, por favor, me escuta. Não. Ela colocou tudo na bolsa com movimentos bruscos e raivosos, as lágrimas caindo sem controle. Não tenho o que explicar. Você me tratou como suspeita, como ameaça, enquanto eu me apaixonava por você e pela sua filha. Rafael congelou. Você... O quê? Mariana parou, olhou para ele com olhos cheios de dor crua e exposta. Eu me apaixonei por você, ela repetiu com voz quebrada. E pela Sofia, completamente. Mas eu não posso ficar com alguém que não confia em mim, que me vigia escondido como se eu fosse criminosa perigosa. Sofia acordou com o barulho e a tensão no ar. Começou a chorar alto. Viu Mariana com a bolsa nas mãos e esticou os bracinhos desesperadamente, gritando com desespero. Mamãe! Mamãe! Mariana se ajoelhou, tremendo ao lado do berço. Beijou a testa de Sofia repetidamente, as lágrimas pingando no rostinho da bebê. Me desculpa, princesa, sussurrou com voz partida. Me desculpa mesmo. Depois olhou para Rafael com olhos transbordando de dor e decepção. Eu me apaixonei por você e pela sua filha. Mas eu não consigo ficar com alguém que não confia em mim de verdade. E saiu pela porta, deixando Rafael completamente paralisado na entrada, e Sofia chorando, como se o mundo inteiro tivesse acabado definitivamente. Os 3 primeiros dias sem Mariana foram os piores e mais desesperadores da vida de Rafael. Sofia entrou em colapso emocional total e devastador. A bebê, que havia progredido tanto fisicamente, que estava sorrindo e se desenvolvendo maravilhosamente, regrediu brutalmente como se alguém tivesse apertado um botão cruel de retrocesso.
Ela se recusava terminantemente a comer. Chorava sem parar dia e noite, procurando desesperadamente por Mariana em cada cômodo da casa vazia. À noite acordava gritando "mamãe", em pânico, e quando via apenas Rafael, chorava ainda mais alto, inconsolável e devastada. Rafael tentou absolutamente tudo. Contratou 2 faxineiras diferentes em 2 dias consecutivos. Sofia as rejeitou violentamente, com força surpreendente. Quando a primeira se aproximou do berço, a bebê gritou aterrorizada e se jogou para trás, batendo a cabeça no colchão. A segunda não durou nem 1 hora completa. Sofia simplesmente fechou os olhos com força e se recusou a olhar para ela, como se pudesse fazê-la desaparecer pela pura força da vontade infantil. No trabalho na Paulista, Rafael não conseguia se concentrar em absolutamente nada. Os sócios marcaram uma reunião de emergência urgente. A empresa estava perdendo contratos importantes. Ele estava faltando demais, errando nas negociações cruciais, assinando documentos financeiros sem ler. "Você precisa de ajuda profissional séria", disseram com preocupação, "para você e principalmente para a criança." Mas Rafael sabia com certeza absoluta que nenhum terapeuta, nenhum médico poderia resolver o problema real. Sofia não estava doente fisicamente. Ela estava de luto profundo. E ele também estava. Porque não era apenas Sofia que sentia a falta devastadora de Mariana. Rafael percebeu com uma clareza dolorosa e cristalina que se apaixonara completa e irrevogavelmente por ela. Acordava pensando nela, olhava para a cozinha vazia e esperava ver marmitas prontas. Entrava na sala silenciosa e sentia a falta física da voz dela cantando melodiosamente. À noite, sozinho e desesperado, assistia às gravações antigas das câmeras, torturando-se masoquisticamente com o que havia perdido por medo e desconfiança. Ele havia destruído deliberadamente a única coisa boa que acontecera desde a morte trágica de Isabela. E por quê? Por medo paralisante, pela incapacidade aprendida de confiar, de se abrir, de acreditar que pessoas genuinamente boas ainda existiam no mundo. No 4º dia de sofrimento, Rafael tomou uma decisão definitiva. Deixou Sofia com sua mãe, Dona Helena, e saiu para procurar Mariana desesperadamente. Ele tinha o endereço antigo, o do apartamento do qual ela havia sido despejada. O proprietário, um homem grosseiro e indiferente, disse apenas que ela havia mencionado vagamente um abrigo municipal na Zona Leste. Rafael visitou metodicamente 4 abrigos diferentes antes de finalmente encontrá-la. Quando finalmente a viu, sentada sozinha num dos beliches de um dormitório coletivo superlotado, seu coração se partiu em 1000 pedaços. Mariana estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e escuras. Ela segurava algo nas mãos. Ele reconheceu de longe. Era uma foto impressa de Sofia que ele havia deixado na geladeira semanas atrás. Mariana. Ele disse o nome dela como uma prece desesperada. Ela levantou os olhos surpresa, depois desviou o olhar rapidamente, como se não suportasse vê-lo. "Você não deveria estar aqui. Sofia não está comendo, não está dormindo." Rafael sentiu as próprias lágrimas queimando nos olhos. Ela está morrendo sem você. E eu também estou." Mariana balançou a cabeça negativamente. "Você não confia em mim. Como poderíamos..." "Eu confio." Rafael se ajoelhou ali mesmo no chão sujo do abrigo, na frente de dezenas de estranhos que observavam curiosos a cena. "As câmeras foram meu medo falando, minha paranoia, meu trauma não curado. Mas sabe o que elas revelaram no final? Que você é a pessoa mais bondosa, mais dedicada, mais incrível que já conheci em toda a minha vida. Que minha filha te ama incondicionalmente. E que ele engoliu em seco, reunindo toda a coragem. E que eu estou completamente apaixonado por você." Mariana fechou os olhos com força, as lágrimas escorrendo abundantemente. "Não diga isso assim." "Por que não?" "Porque é a verdade." Ela abriu os olhos e havia tanto medo ali, tanta vulnerabilidade. "Porque eu também estou apaixonada por você."
Mas olha para mim, Rafael. Eu sou uma faxineira sem diploma, sem família, sem nada de valor. Você é um empresário milionário bem-sucedido. Como eu poderia ser suficiente? Como eu poderia substituir sua esposa? Você não substitui ninguém. Rafael segurou as mãos dela com firmeza. Você é única, especial, insubstituível. E Sofia não precisa de uma substituta para Isabela. Ela precisa de você, de Mariana, a mulher que ela chama de mãe porque te escolheu com o coração, porque te ama de verdade, porque você é a mãe dela agora. Mariana soluçou descontroladamente. Rafael a puxou para um abraço apertado. Ela se agarrou a ele como Sofia se agarrava a ela, como se tivesse medo de que ele desaparecesse para sempre. Volta para casa. Rafael sussurrou no ouvido dela. Volta para nós, por favor. Mariana tem que tomar a decisão mais importante de sua vida. Voltar significa arriscar seu coração novamente, mas não voltar significa abandonar Sofia e perder o amor de sua vida para sempre. Capítulo 4. O milagre. Mariana volta. Sofia anda pela primeira vez, e uma família renasce das cinzas da desconfiança. Mariana voltou para casa com Rafael naquela mesma noite chuvosa. Quando entraram pela porta principal, Sofia estava no colo de Dona Helena, chorando baixinho com aquele choro exausto de quem já não tem mais forças. Mas no exato momento em que a bebê viu Mariana parada na entrada, seus olhos castanhos se arregalaram completamente. Ela esticou os bracinhos com tanta força desesperada que quase caiu do colo da avó. Mamãe! Mamãe! E desta vez não havia dúvida alguma. Não era um balbucio aleatório de bebê. Era intencional, carregado de amor puro e reconhecimento absoluto. Mariana correu e pegou Sofia nos braços, chorando tanto quanto a bebê. Sofia agarrou com força sobre-humana para uma criança tão pequena. O rostinho molhado enterrado no pescoço de Mariana, os dedinhos enroscados firmemente em seu cabelo, como se precisasse ter certeza de que ela era real. Estou aqui, princesa, Mariana sussurrava repetidamente, a voz embargada. Mamãe está aqui. Nunca mais vou embora, nunca mais. Rafael observava a cena com o coração transbordando de uma emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Dona Helena olhou para o filho com lágrimas nos olhos, assentiu com aprovação silenciosa e maternal e saiu discretamente pela porta, deixando a nova família sozinha, finalmente. Naquela noite transformadora, depois que Sofia finalmente adormeceu completamente no colo de Mariana, como sempre, como devia ser, Rafael cumpriu a promessa que havia feito a si mesmo. Ele pegou todas as câmeras escondidas, uma por uma, e as trouxe para a sala. Colocou-as cuidadosamente na mesa de centro, na frente de Mariana, alinhadas como evidência de sua vergonha. Quero que você faça isso comigo, ele disse com voz firme, pegando um martelo pesado da caixa de ferramentas. Juntos, eles destruíram cada câmera metodicamente. O som do metal se estilhaçando era libertador, catártico, final. Com cada golpe preciso, o passado de desconfiança e medo morria um pouco mais, enterrado definitivamente. Quando terminaram, Rafael jogou todos os destroços no lixo e se virou para Mariana com os olhos brilhando. Acabou. Sem mais segredos, sem mais vigilância, sem mais medo, só confiança de agora em diante. Mariana segurou o rosto dele com as duas mãos delicadas e o beijou. Foi o primeiro beijo deles. Suave e hesitante no começo, depois mais profundo, cheio de promessas não ditas e recomeços possíveis. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo, uma mistura paradoxal de dor curada e felicidade renascida. Existe uma coisa que eu preciso fazer por você, Rafael disse, segurando as mãos dela. Quero pagar seus estudos para você terminar a fisioterapia na USP. Quero que você se forme, que tenha seu diploma. Rafael, não é favor, não é caridade. Ele a interrompeu gentilmente, mas firme. É investimento no futuro. Você tem um dom extraordinário, Mariana. Olha o que fez com Sofia em poucas semanas.
Quantas outras crianças você poderia ajudar com um diploma? Você merece essa chance. Deixa eu te dar isso. Mariana ficou em silêncio por um longo momento emocional. Depois, assentiu devagar, mas ergueu um dedo em advertência. Uma condição não negociável, qualquer uma. Você também vai se permitir viver de novo, sem culpa paralisante por ser feliz depois de Isabela, sem medo de amar outra pessoa. E você vai deixar que nosso amor cresça naturalmente, no nosso tempo, sem pressão artificial. Ela sorriu tímida, corada. Afinal, já moramos juntos agora. Temos uma filha em comum que nos escolheu. Podemos ir devagar no resto. Rafael riu. E era um som genuíno e leve que ele não produzia há tanto tempo que quase esquecera como era. Devagar. Eu consigo fazer devagar, mas eles não foram tão devagar assim. 8 meses depois, a casa em Higienópolis estava decorada festivamente com balões rosa e branco para o aniversário de Sofia. 1 ano e 7 meses de vida. Uma celebração não apenas de idade, mas de vitória sobre o impossível. Rafael olhava para a filha sentada no chão da sala, cercada de brinquedos coloridos, e mal conseguia acreditar na transformação radical. Aquela não era mais a bebê apática e sem vida que ele conhecera depois do acidente devastador. Sofia ria alto, brincava com energia, interagia naturalmente. Seu tronco estava forte, seus braços musculosos para uma criança tão pequena. Ela se movia pela casa com independência impressionante, mas ainda não andava. As pernas, apesar de todo o trabalho dedicado de Mariana, permaneciam sem força suficiente. A festa era pequena e íntima, apenas eles 3, Dona Helena, e 2 fisioterapeutas profissionais que haviam se tornado amigos próximos de Mariana durante seus estudos finais. Ela estava no último semestre agora, prestes a se formar com honras. Usava um vestido amarelo vibrante que Rafael havia comprado especialmente para ela, e estava mais linda do que nunca. Radiante, realizada, amada. Parabéns para você nessa data querida. Todos cantavam enquanto Sofia batia palminhas empolgada, os olhos fixos no bolo de chocolate na sua frente. Rafael estava ao lado de Mariana, seus dedos entrelaçados naturalmente, automaticamente. Eles ainda não haviam oficializado nada formalmente, não haviam colocado rótulos definitivos, mas todos sabiam. Dona Helena já chamava Mariana de Nora. Os vizinhos os tratavam como casal. E Sofia chamava Mariana de mamãe e Rafael de papai, sem confusão, sem dúvida alguma. Eles eram uma família completa. Sofia soprou a velhinha com ajuda entusiasmada e todos aplaudiram com alegria. Foi quando aconteceu o impossível. Sofia olhou para o sofá onde estava seu ursinho favorito, o mesmo que Mariana usara no primeiro dia para estimulá-la. A bebê começou a se arrastar em direção a ele, como sempre fazia, naturalmente. Mas desta vez, algo extraordinário aconteceu. Sofia parou no meio do caminho, olhou para suas próprias pernas, depois para o sofá distante e então, com uma determinação visível que fez o coração de todos pararem, ela se apoiou no sofá com as mãozinhas. Mariana! Rafael sussurrou urgente, apertando a mão dela. Olha! Sofia dobrou os joelhos trêmulos. Suas perninhas vibraram violentamente com o esforço supremo. Ela tentou 1 vez, 2 vezes. Na terceira conseguiu ficar em pé, apoiada precariamente no sofá. Os adultos na sala ficaram completamente paralisados, sem ousar respirar ou fazer o menor som. E então Sofia deu um passo cambaleante, inseguro, mas real. Depois outro. Ela soltou o apoio do sofá e por 3 segundos mágicos e eternos ficou em pé sozinha, no meio da sala. Mariana cobriu a boca com as mãos, lágrimas jorrando. Rafael caiu de joelhos no chão, as pernas falhando. Sofia! Ele chamou com voz quebrando completamente. Vem com o papai, amor. Sofia olhou para ele, sorriu aquele sorriso luminoso que iluminava o mundo inteiro e caminhou. 3 passos trôpegos, os bracinhos esticados para os lados, buscando equilíbrio natural. Ela caiu nos braços de Rafael no 4º passo.
Mas não importava absolutamente nada. Ela havia andado. O impossível declarado pelos médicos acontecera. Rafael segurou Sofia, chorando tanto que mal conseguia enxergar. Mariana correu e se ajoelhou ao lado deles, e os três se abraçaram no chão da sala, enquanto Dona Helena e os amigos aplaudiam e choravam junto, testemunhas de um verdadeiro milagre. Sofia ria, sem entender completamente a magnitude do que havia feito, mas sentindo a alegria absoluta ao seu redor. "Eu te amo", Rafael disse para Mariana, olhando profundamente nos olhos dela. "Você salvou minha filha. Você me salvou. Você nos deu uma família de novo." O Mariana ia responder emocionada, mas Rafael a interrompeu suavemente. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Havia planejado fazer isso depois do bolo, mas o momento era perfeito demais para esperar. "Mariana Santos Silva." Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas belíssimo, delicado, elegante, eterno. "Você já é mãe da Sofia. Ela te escolheu com o coração. Eu te escolhi com a alma. Agora me deixa te escolher oficialmente na frente de Deus e de todos que amamos." Ele sorriu através das lágrimas abundantes. "Casa comigo." Mariana soluçou, incapaz de falar por longos segundos. "Sim." Ela finalmente conseguiu dizer, a voz saindo num sussurro emocionado. "Sim, sim, sim." Rafael colocou o anel no dedo dela e a beijou intensamente, enquanto Sofia batia palmas alegre entre os dois, gritando de pura felicidade infantil. A família que nascera da desconfiança e da dor profunda, agora se consolidava definitivamente no amor verdadeiro e na esperança renovada. 1 ano e meio depois do casamento, a casa de Rafael Almeida, em Higienópolis, estava completamente irreconhecível. Não porque tivesse mudado fisicamente, mas porque estava vibrante de vida. O silêncio sepulcral que costumava dominar os cômodos havia sido substituído permanentemente por risadas, música alegre e o som inconfundível de pezinhos pequenos correndo pelo corredor de madeira. Sofia, agora com quase 3 anos, corria pela sala com a energia inesgotável de qualquer criança saudável. Seus cabelos castanhos estavam presos em 2 Marias Chiquinhas, que balançavam enquanto ela perseguia uma borboleta colorida de brinquedo. Ninguém olhando para ela agora diria que aquela menina passou os primeiros anos de vida completamente paralisada. Ela ainda fazia fisioterapia 2 vezes por semana, não por necessidade médica urgente, mas como precaução preventiva e fortalecimento contínuo. E adorava as sessões porque a fisioterapeuta era sua própria mãe. Mariana estava sentada confortavelmente no sofá, os pés descalços dobrados sob o corpo, lendo o último relatório financeiro de sua clínica. A Clínica Lucas, como ela havia batizado em homenagem eterna ao irmão, estava completando 6 meses de funcionamento bem-sucedido. Era pequena, apenas 3 salas em um prédio comercial nos Jardins, mas já atendia 15 crianças com mobilidade reduzida. Rafael havia financiado generosamente a abertura, mas a gestão era toda de Mariana. Seu sonho realizado, seu propósito encontrado. Cada criança que entrava pela porta era tratada com o mesmo amor e dedicação absoluta que ela dedicara a Sofia. Amor. Rafael entrou na sala trazendo uma bandeja com 2 xícaras de café aromático. Ele havia reduzido drasticamente sua carga horária de trabalho. Agora, passava apenas 3 manhãs por semana no escritório na Paulista, deixando a operação diária inteiramente nas mãos de seus sócios competentes. Sua prioridade era estar em casa, estar presente, ser pai de verdade. Sofia derrubou água no corredor de novo. Ele avisou com um sorriso tolerante. Mariana riu melodiosamente. "Eu limpo daqui a pouco. Vem sentar aqui comigo." Rafael se acomodou ao lado dela, passando o braço protetoramente pelos ombros da esposa. Era estranho como aquela palavra, esposa, ainda o fazia sorrir involuntariamente. Ele olhou para a aliança no próprio dedo, simples e perfeita, combinando perfeitamente com a de Mariana. O casamento havia sido discreto e íntimo, apenas família próxima e alguns amigos queridos na sala da própria casa.
Sofia havia sido a daminha, caminhando pelo corredor improvisado com uma cestinha de pétalas, sem ajuda, sem apoio, apenas confiança pura e alegria radiante. Tem uma coisa importante que preciso te contar, Mariana disse, sua voz assumindo um tom diferente. Havia nervosismo ali, mas também empolgação mal contida. Rafael se virou para olhá-la completamente, atento. O que foi? Algo na clínica? Não. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando intensamente. É sobre nós. Então simplesmente pegou a mão dele e colocou suavemente sobre sua barriga ainda lisa. Estou grávida. O mundo inteiro parou de girar. Rafael olhou para a mão sobre a barriga dela, depois para os olhos de Mariana, depois de volta para a barriga. Grávida, ele repetiu, como se testando a palavra na língua. Você está... Nós vamos ter um bebê? 8 semanas, Mariana confirmou, lágrimas de felicidade nos olhos agora. Eu fiz 3 testes diferentes, todos positivos. Fui ao médico ontem de manhã enquanto você estava com Sofia no parque. Rafael a puxou para um abraço apertadíssimo, enterrando o rosto no cabelo dela. Ele chorava e ria simultaneamente, o peito transbordando de uma felicidade tão intensa que quase doía fisicamente. Um bebê, vamos ter um bebê. Naquele momento perfeito, Sofia entrou correndo na sala, sua camiseta molhada de água. Mamãe, papai, olha! Ela girava em círculos despreocupados, deixando gotas de água pelo caminho. Mariana abriu os braços e Sofia pulou no sofá entre eles. Rafael a pegou no colo, beijando o topo da cabeça molhada. Princesa, tenho uma notícia especial. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Os olhos de Sofia se arregalaram enormes. Um bebê? Ela colocou a mãozinha pequena na barriga de Mariana, como se pudesse sentir algo mágico ali. Meu irmãozinho! Seu irmãozinho! Mariana confirmou com voz embargada, emocionada. Sofia sorriu. Aquele sorriso que iluminava o universo inteiro e se aninhou confortavelmente entre os pais. Rafael olhou ao redor. Sua filha nos braços, sua esposa ao lado, um novo bebê a caminho e uma casa finalmente completa de vida e amor verdadeiro. A câmera imaginária se afastava lentamente, mostrando a família abraçada no sofá, enquanto o sol dourado do fim de tarde entrava pelas janelas amplas, banhando tudo em luz calorosa. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo caótico e implacável. Mas ali dentro, naquela casa que um dia foi assombrada pela tristeza profunda e pela desconfiança paralisante, havia apenas paz e amor, muito amor. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Comente, você perdoaria as câmeras escondidas? Acredita em segundas chances no amor? Inscreva-se para mais histórias emocionantes de recomeços.